Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 4, versículo 18, a partir do 18. Mateus 4, a partir do versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lavavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém. Pode sentar aqui. Nós temos entendido o valor, não o peso da paixão. E a paixão, ela a gente tem falado que ela é o gatilho de renúncias. E as renúncias que fazemos determinam a paixão, né, que nós temos por Deus, pelas coisas de Deus, falando especificamente do Evangelho, da palavra, da vida de oração, enfim, nós precisamos compreender bem o valor, né, das renúncias. Nesse texto a gente vê aqui três personagens: Jesus, o Senhor, e dois daqueles que seriam seus discípulos. E a chamada era bem essa. Jesus, a gente entende isso, Jesus ele já vinha fazendo seu serviço, aglomerando multidões ao seu redor, e vinha andando pelas aldeias, pelos povoados, pelas cidades. Jesus fazia o seu movimento, até chegar aqui. Quando chegou aqui, Jesus olha para Pedro e para o seu irmão André e diz: segue-me, segue-me. E eles imediatamente largam tudo que está fazendo e vai. Largou sua pescaria, largou sua profissão, largou seus bens, sua casa, sua família, e seguem ele. E a gente vê no decurso da história, a história desses homens que resolveram seguir Jesus. E um dos resultados dessa renúncia somos nós. Somos nós. É o Evangelho ter chegado aqui hoje. O resultado deles terem abandonado suas redes, sua profissão, foi o Evangelho ter chegado aqui até nós. O nosso grande desafio, querido, é sermos homens e mulheres apaixonados por esse Evangelho, a tal ponto da gente abdicar daquilo que a gente gosta. Hoje Jesus não está pedindo para você abandonar sua família ou coisa do tipo. Jesus está dizendo para você influenciar onde você está. A gente precisa aprender a ser influenciadores e não sermos influenciados pela história ou pelo vai e vem que o mundo apresenta para nós. O mundo tem muitas formas de influenciar, e tem muita gente se permitindo levar pelas influências mundanas. O Evangelho aqui precisa ser a nossa maior influência, e nós precisamos abrir nosso coração para isso, para que a gente seja completamente influenciada pelo Evangelho. As amizades são boas, mas elas não podem te influenciar. Seus amigos, suas amigas são gente boa, todo mundo gente fina, coisa fina, mas ninguém melhor do que Jesus. Sua família também só tem gente boa, gente fina. Você deve amar essa galera, deve orar por essa galera, deve orar. Mas mesmo assim, ninguém melhor do que Jesus. Ele tem que estar em primeiro lugar da nossa paixão. Se você conseguir renunciar, como ele mesmo fala em Lucas
capítulo 14. Renunciar a pai, mãe, filho, filha, renunciar a tudo isso, colocando Ele em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. Isso tem seu valor. Você se transforma em discípulo e discípula dele hoje. Mas se você não consegue renunciar, você ainda não consegue demonstrar por Ele paixão, a paixão que Ele quer que você demonstre. Quem quer ver se você é apaixonado, apaixonada ou não, é Ele, não sou eu. E isso tem o seu valor na sua vida. Isso terá resultados na sua vida. E o resultado disso, assim como esses dois, é começar a transformar toda a realidade que nos cerca. Jesus nos chama para sermos apaixonados por Ele, para Ele ter a primazia em nossa vida. Ele tenha o governo da nossa vida, para que nós sejamos instrumentos de influência do Evangelho a todas as pessoas que nós nos encontrarmos. Parentes, família, amigos, na escola, na faculdade, no trampo, no bairro, no prédio, na rua, onde você estiver, supermercado, onde você estiver, você pode ser uma influência do Evangelho. Onde você estiver, você pode ser um influenciador, uma influenciadora da vida de Jesus. Levar o reino é levar a vida de Jesus. Levar o reino é influenciar pessoas, não manipular. Não estou falando de manipulação. Manipulação é a pior forma da gente fazer, da gente pregar o Evangelho. A manipulação precisa estar bem longe de nós, porque quem convence o ser humano é a presença do Espírito. Então, se você quer influenciar as pessoas, conforme a palavra lançada no domingo e dando uma continuidade nela de forma bem rápida, nós deveremos buscar unção, contato com o Espírito, para que o Espírito Santo comece a se manifestar em nossa vida e a nossa vida comece a se manifestar por Ele, nele. E assim a gente consiga, numa palavra, num olhar, num apertar de mão, num aparecer, as pessoas comecem a perceber que há algo diferente em nós. Há algo diferente em você. Nada mais é do que a presença do Espírito Santo. Quando Jesus ele chega para esses caras e fala: vem, segue-me. É uma palavra difícil, é um fato, uma cena difícil de ser imaginada. Porque se a gente chegar para alguém hoje e falar: segue-me, eu não sei se conseguiríamos. Mas é muito fácil de compreender quando a gente vê o papel da unção, quando a gente vê um homem, uma palavra de unção, como Jesus tinha. Então é muito fácil seguir alguém diferente. É muito fácil seguir alguém que tem a diferença. Hoje, enquanto ministrávamos lá um pouco com o pessoal de Acajutiba, né, lá com o Kleber está jurado lá já. Então já está aprontando lá o irmão, né? Conseguiu ganhar um camarada lá. E a gente precisa orar por essas coisas. Eu tenho falado a vocês, vamos ganhar pessoas chaves. Vamos ganhar pessoas chaves que têm testemunho na cidade. Quer seja ele bom ou ruim, vamos ganhar. E ele ganhou um camarada que faz parte estava formando, é um cara arruaceiro da cidade. A última dele era formar um grupo de extermínio, para poder eliminar os assaltantes da cidade. E está lá, o Kleber andando com o cara para cima e para baixo. Só para você compreender. E a galera fica passando na porta dele, soltando piadinha. E aí hoje, na parte da tarde, falei para ele, isso aí nada mais, nada menos, o Senhor também passou por isso. Soltaram piada para o nosso Senhor, vão soltar para nós também. Agora não se esqueça de uma coisa, depois que a piada passar, o rastro de vida que nós vamos deixar será poderoso. Mudanças, transformações,
é poderoso. Esse tem que ser o nível da nossa influência. Vida de Cristo. Vida de Cristo. Nada mais a fazer do que viver Cristo. Quando a gente decide isso, a gente vai começar a renunciar a algumas coisas que são importantes para nós. E eu sei disso. Mas decida viver Cristo. Siga Ele. Eu tenho certeza que isso será muito mais valoroso, muito mais primoroso do que a vida que você tem levado hoje. Se é isso que você quer, querido, seguir Cristo, eu desafio você a fazer essa oração nesse início de culto, nessa terça-feira, dia 12, né? Um número profético, dia 12 de abril de 2016. Decida ser um seguidor, uma seguidora de Jesus de Nazaré, um discípulo e uma discípula dele, para transformar realidades à sua volta. A paz do Senhor, igreja. Queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Era para mim ter vindo, né, no mês de janeiro, mas não deu para mim estar. E quase não deu hoje também, porque ontem eu passei mal. Mas Deus é bom o tempo todo, né? Então estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu achei que eu ia estar mais nervosa, porque eu estava, meu Deus, vou ministrar. Mas o Espírito Santo do Senhor já acalmou meu coração. Glória a Deus. Eu vou falar hoje, né, da paixão. Nós estamos no mês da paixão. Paixão e o amor, né? E eu queria explicar primeiro sobre a paixão. Um outro lado da paixão. Porque a paixão não administrada muito bem também procede algumas coisas que não provêm de Deus, né? Sentimentos, desejos, pensamentos. E eu queria falar um pouco sobre isso. Paixão, sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento e pensamento. Muitas vezes usamos a palavra paixão para expressar a força do amor. Porém, existe uma diferença, pois paixão é forte e de pouca duração. Dependendo da paixão, do que você vive, se você não tiver a base, que é o amor e a presença do Senhor, ela é de pouca duração. Porque nós vivemos primeiro o princípio, que é o amor, que é o Senhor, que é o Deus das nossas vidas. E quando a gente tem isso, a paixão ela se torna o combustível da nossa vida. Mas para isso nós precisamos estar diante da presença do Senhor o tempo todo. Porque se a gente viver de uma maneira só por aquele momento e não tiver a base, aquilo pode acabar. E aí, como acontece muitas vezes, as pessoas acabam saindo da presença do Senhor porque viveu aquele momento, né? E o Senhor não é de momento, Ele é o tempo todo. A gente vive o Senhor todos os dias e o tempo todo. Não é só daquele momento, porque eu vivi aquilo e vou viver, né, depois e depois. Não, a gente vive todos os dias o Senhor. E eu queria que vocês abrissem lá em 2 Samuel. Do 1 ao 5 e depois do 10 ao 15. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir sua meia-irmã. Ela era virgem e, por isso, não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: você é filho do rei e, no entanto, cada dia está triste. Diga-me por quê. É que eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando o seu pai vier, diga a ele, por favor, deixe que minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la, que ela está
e ela mesma me sirva a comida. 10. E Aminon disse a Tamar: traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-me para mim. Então ele levou os bolos para ela. Quando ofereceram a Aminon, ele agarrou e disse: deite-me comigo. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros e você ficaria completamente desmoralizado em Israel? Por favor, fale com o rei e eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Aminon não quis ouvir a Tamar, que dizia. E como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e odiou ainda mais do que tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Amém? Esse texto mostra o caso, né, de Aminon, filho de Davi, que se apaixonou pela sua irmã, ao ponto de ficar doente de desejo. Então, aqui mostra a história de um homem que sabia que não poderia, né, ter, e ele não lutou contra aquela paixão. Ele não lutou contra aquele desejo, porque ele sabia que era errado. Mas ele se apaixonou, né, e a violentou. Mas depois a paixão acabou e ele ficou com nojo dela. Seu irmão Absalão ficou com tanto ódio que o matou. Quando a gente não sabe administrar algo que às vezes está dentro da gente, porque o nosso eu sempre está dentro de nós. Ainda existe dentro de nós. Se a gente não tiver diante da presença do Senhor, as coisas vão acontecer ao nosso redor. Mas a gente sempre precisa o quê? Se prostrar diante do Senhor. Precisamos falar: não, eu não posso. Eu tenho a presença do Senhor, eu tenho a presença do Espírito Santo dentro de mim, e eu não vou fazer. Mas naquele momento ele deixou que o desejo falasse ao coração dele. Só que às vezes a gente pensa só no momento, né? A gente pensa naquele momento: eu vou fazer, pronto. Só que a gente não sabe que isso pode gerar um sentimento na vida do outro. Porque aqui foi gerado na vida do irmão dele. Absalão, cadê? Deixa eu ver. Ficou com tanto ódio que matou. Então, o ódio foi gerado, porque ele fez algo dentro da sua própria família. E, às vezes, a gente passa por situações dentro da nossa casa. Eu citei, tem vários outros tipos de paixões, sentimentos que fala na Bíblia, que levam as pessoas a fazer o que é errado. Mas, quando eu li essa parte, quando eu estava na leitura, eu achei interessante, porque, assim, e muitas vezes, a gente passa por muitas situações. Né? A gente passa por situações que às vezes nos leva a pensar em coisas que não deveríamos, a ter atitudes que não deveríamos. Isso é normal. E a gente lidar com todos os dias isso nas células, né? De pessoas que passam por situações, que ainda têm dificuldade de largar as velhas coisas, os desejos. Isso é normal. Só que a gente sempre tem que estar lá. Né? A gente que já está consolidado, que está diante da presença do Senhor, tem que fazer algo diferente. Só que aqui ele fez o quê? Ele teve o ódio do irmão e matou. Muitas vezes a paixão sem a presença de Deus e sem o amor leva ao pecado, sem se preocupar com quem está machucando. Então, quando existe a paixão e a paixão vem de Deus e o amor é de Deus, a gente não quer machucar o outro. A gente não quer que o outro se fira. A gente não quer que a outra pessoa saia de uma maneira, né, que vai sair magoada ou triste. A gente quer que ela saia do quê? Da mesma maneira que a gente. Que a gente permaneça, que fique feliz, que sinta a presença do Espírito Santo, que sinta o amor. Mas isso a gente só vai conseguir quando a gente se prostra diante do Senhor. Quando a gente entende que a gente é dependente de Deus. Porque todos os dias a gente precisa disso. Porque todos os dias a gente tem vontades e desejos. Mas a gente precisa entender que o amor ele é mais profundo do que isso. E antes que venha a paixão, precisa estar o amor. Porque se o amor não for a base, a gente não vai conseguir sentir essa paixão por vidas, esse amor por vidas, porque chega a hora que a gente não aguenta algumas coisas. Aparecem uns discípulos, umas discípulas que dão umas dores de cabeça para a gente, né? Que acontecem algumas coisas, mas se a gente tem a base, que é o amor, a gente vai saber lidar com essa situação. Né? Então, a primeira, né, que a gente tem que entender foi a paixão passageira. Que a gente não tem que ter uma paixão passageira. Que essa paixão tem que ser algo que permaneça nas nossas vidas. Né? Para que quando a gente estiver lá na frente, a gente vai lembrar, não, aconteceu aquilo lá no meu passado, aquilo foi só para me poder entender, mas hoje não.
Hoje isso já não me toca mais, isso já não vai me preencher mais, porque o amor do Senhor está sobre mim. O segundo é o amor durável. O amor é profundo e durável. A paixão é da natureza humana. Trazendo para a visão celular, se nós não souber entender, podemos deixar que sentimentos nos atrapalhem. E é bem isso. Se a gente não souber administrar as situações que a gente tem no dia a dia, isso pode atrapalhar na nossa caminhada. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu estou passando por isso, eu não deveria estar acontecendo isso porque eu estou na presença do Senhor. Tá, a gente está na presença do Senhor, mas o que a gente tem feito? Será que a gente tem orado? Será que a gente tem buscado? Será que a gente tem saído daquele lugar que às vezes nos atrapalha? Porque muitas vezes é necessário sair, se fortalecer para depois ir até aquele lugar. Porque muitas vezes a gente quer ajudar o outro, quer mostrar esse amor, e é normal. Ainda mais quem vem do encontro, reencontro, a gente sempre quer, mostrar aquilo para as pessoas. Mas e você? Pense em você. Você está diante da presença do Senhor, você está na base, que é o amor, o princípio, que é a obediência. Nós temos que nos analisar, porque todos nós somos falhos. Todos nós ainda precisamos tratar coisas dentro de nós. Não é porque a gente está 1, 2, 3, 4, 5, seja quantos anos dentro da igreja, na presença do Senhor, que a gente não tem coisas para ser tratado. Não, temos sim, mas a gente primeiro tem que nos analisar. Só que muitas vezes a gente quer cuidar de vidas, quer fazer milhares de coisas, e ainda não tratamos coisas que existem dentro de nós. Paixão requer renúncia, pois fala da nossa humanidade. E é bem isso. A paixão, ela requer uma renúncia. É renunciar ao nosso eu, às nossas vontades, os nossos quereres. E falar de paixão é falar do princípio, assim, tipo de um namoro, de adolescência, o princípio de namoro. Porque a paixão, ela dura até 1, 2, 3 anos. Passou disso, não tem como ser mais apaixonado. Porque a paixão é o início de tudo. Porque eu falo mesmo assim, quem já não namorou aqui fez várias loucuras, Sair de um lugar para ir no outro visitar, para fazer... Eu falo de mim e do Tiago, eu vou falar um pouquinho. Quando a gente namorava, tudo era novo para a gente. Então, eu morava no início, na rua 13, ele morava na rua 17. Estava, às vezes, uma chuva, eu chegava na casa dele. Ele, eita, nessa chuva tu apareceu. Por quê? Porque quando está apaixonado, a gente enfrenta, A gente vai, sai na chuva, faz milhares de coisas. E com Deus é a mesma coisa. Mas, às vezes, a gente vive aquele momento de paixão. Eu estou fazendo isso, vou fazer aquilo, e depois acaba esfriando. Mas, quando você vai vivendo aquilo, o amor vai crescendo. E aí, aquilo já se torna algo prazeroso na tua vida. E aí, você vai vendo que, não, hoje eu estou por amor. Então, hoje a gente está já por amor, Mas, no começo, foi uma paixão, que a gente fazia várias coisas, Mas, hoje, não. Hoje, a gente tem uma base. E naquele tempo a gente não tinha. Então, assim, dependendo do que você faz, você tem que começar a analisar. Que não tem que ser aquela coisa passageira, fazer aquelas loucuras só no início. Não, é o tempo todo, viver fora do seu normal mesmo. Porque quando você é adolescente, ou quando você é mais novo, quando você não está na presença de Deus, você faz várias coisas que você nem imaginava fazer. E aí, quando a gente está na presença de Deus, a gente fica com medo de enfrentar ou de ir em certos lugares. E quando a gente não era, a gente se enfiava em cada buraco que só Jesus. E hoje a gente tem medo. Mas para que ter medo se a gente tem uma base, se a gente tem a palavra do Senhor e tem a presença do Senhor junto de nós? Nós temos que entender que quando a gente tem o amor de Deus, nada pode nos parar. Nada vai nos parar. Pois o amor é mais profundo que um sentimento. Muitas vezes é uma decisão que a gente toma. Qual é a decisão que nós tomamos hoje? É de estarmos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, sentir o amor dEle. Porque eu creio que nessa noite a gente veio aqui para sentir o amor do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus, ouvir algo da parte do Senhor. Nós não viemos aqui só porque não tenho nada para fazer, não. É porque a gente necessita disso, a gente precisa disso. Mas isso é uma decisão. É uma decisão, eu viver Deus, eu querer estar diante de Deus. Ninguém pode obrigar ninguém a isso. Ninguém obriga ninguém a estar com ninguém. Assim como o Senhor também não obriga ninguém a fazer nada. Ele simplesmente, Ele nos convida para nós vivermos o melhor da presença dEle. E algo que aconteceu,
comigo, né, no começo do ano, foi quando eu descobri que eu estava grávida, né? Passei por um momento muito difícil no começo, porque foi uma surpresa. E eu falei, Senhor, né, já que eu estou grávida, eu não quero que isso seja um empecilho para mim. Só que no começo foi muito difícil, que eu passei muito mal mesmo, né? Vomitei horrores, fiquei de uma maneira assim que eu não me aguentava. Aí tudo bem, aí eu descobri isso em janeiro. Em janeiro eu estava para ministrar aqui, na cota, e eu não tinha forças, eu não conseguia, e eu ficava, Senhor, mas por quê? Né? O Senhor me permitiu isso, lógico, né? Eu também quis, né? Porque a gente fala que Deus permite, mas a gente também permite as coisas. E eu falei, é bênção, eu não quero que isso seja um empecilho na minha vida. Mas naquele momento eu passei por um momento muito difícil, né? E aí eu passando muito mal, não conseguia dar célula. E aí a gente estava de férias, entre aspas, né? Porque a gente não entrou de férias. E teve o primeiro aniversário da minha discípula, né? Que é a Vânia, que ela é daqui. Aí eu falei assim, a primeira célula, né, em janeiro, foi no aniversário dela. Eu falei, não, eu tenho que estar lá e eu vou. E a gente fez aquele momento na célula, teve, né, tudo. Só que assim, eu estava muito fraca. Aí eu fui lá, fiquei com elas. E só que aconteceu uma coisa na minha gravidez surpreendente. Eu só cuspia. Ficava cuspindo, salivando minha boca de uma maneira que eu não sabia como parar aquilo. E aí, na outra semana, eu não consegui dar célula. Aí eu pedi para uma discípula minha, né, a Rose, dar a célula. E ela deu para mim. Mas aquilo estava me doendo muito, porque eu falei, Senhor, eu não quero deixar elas, eu não quero que meu filho, que a minha gravidez seja um empecilho de estar na tua presença. E eu falei assim, não, vou, né? E eu passei, eu acho que 2 ou 3 semanas na casa da minha avó, sendo cuidada pela minha avó, pela minha mãe lá, né? Que é bom, né? De vez em quando. E só que lá eu ficava muito triste, porque eu não estava indo para o culto, não estava nada, porque eu estava passando muito mal. Eu falei, eu não vou chegar lá na igreja, né, botando os bofos para fora, ficar cuspindo lá. Só que eu estava indo pelo meu emocional, porque eu estava me pegando no que as pessoas poderiam achar e pensar. Só que chegou um momento que eu falei assim, sabe de uma coisa, eu tenho que enfrentar isso. Eu não posso deixar que isso me pare. Até que eu peguei e falei, não, eu vou dar minha célula desse jeito. E seja o que Deus quiser. Aí fui. A primeira célula era pregando e cuspindo. Eu falei, misericórdia, Deus. Né? E aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei para as meninas, olha, eu estou aqui, eu vou dar minha célula desse jeito, e eu não vou deixar que ninguém dê minha célula, porque eu não estou morrendo, eu não estou nada, então eu vou estar aqui. Aí fui. Na segunda eu já estava assim. Aí eu faço na casa da minha discípula, Fátima, me dá um baldinho aí que eu vou ficar agora com o balde do lado. E era desse jeito. Na casa na onde eu ia, as meninas já estavam acostumadas. E aí eu falei, não, isso não vai me parar. Eu não vou deixar que isso me pare, porque o amor do Senhor sobre a minha vida é maior. E o que eu tenho por elas é maior ainda. Então, eu não vou parar. E aí elas ficavam assim, mas como tu consegue, né? Porque se fosse eu não ia fazer isso, que não sei o quê. Eu falei assim, não, mas eu vou. E comecei. Dava a célula assim, né? Cuspindo, e parava, e ministrava, e fazia lá. E até que chegou um certo dia que eu falei assim, né? Orei ao Senhor. Né, fui tomar um banho assim e orei ao Senhor. E naquele dia eu chorei muito, porque eu falei, Senhor, eu não quero que isso me paralise. Senhor, eu não quero que isso seja um empecilho na minha vida. E eu chorava. E as meninas com aquele cuidado comigo, né, com aquele amor que elas tinham. E eu falei assim, eu não vou me permitir isso, Deus. E aí, naquele dia, eu falei assim, Senhor, eu não aceito isso. Né? E aí, naquele momento, eu senti a presença do Espírito Santo e do Senhor na minha vida. E eu falei assim, porque o seu amor é maior. O amor que eu sinto pelo Senhor é maior. Então, isso não vai ser maior do que a tua presença e do que o seu amor na minha vida. E aí, eu fui, me ajoelhei depois no meu quarto e falei, Senhor, fiz uma oração. Eu repreendo em nome de Jesus esse cuspe na minha vida. Eu repreendo isso, Senhor, eu não aceito isso, porque eu estou aqui para fazer a tua vontade.
né? E aí eu sei que no outro dia amanheci ainda cuspindo. Eu falei, Senhor, mas né? Eu falei, não, vamos esperar, calma. Depois disso, parou. Continuei. Fui para a igreja, ficava às vezes só na porta, né? Porque eu estava passando mal, mas eu falei assim, eu não vou parar. E por que eu não parei? Porque eu falei, Senhor, a minha decisão eu tomei de te amar e de te buscar em primeiro lugar. E o meu compromisso com aquelas vidas. Então, eu não podia pegar e simplesmente porque eu estava passando por um momento e me acomodar em cima daquele momento. Eu simplesmente tive que fazer o quê? Não, o meu compromisso foi esse, então eu tenho que ir, eu tenho que cuidar. E eu não vou passar elas para ninguém, porque o Senhor deu para mim cuidar. Então, quando a gente ama a Deus e faz as coisas por amor ao Senhor, Ele olha a sua necessidade e vê o que você tem e o que você está passando. Então, a gente não tem que se prender a isso. E hoje, o amor que eu sinto e a paixão que eu sinto por almas, primeiramente veio do amor do Senhor. Porque quando a gente tem o amor, que é o princípio, a gente tem a base, tem todas as outras coisas. E a gente consegue ter essa paixão de simplesmente esquecer o que você está vivendo, o que você está passando e focar somente naquelas vidas, que era o que eu falava, não, eu não vou perder, eu não vou desistir jamais. Né? Então, assim, que a gente possa ter isso dentro de nós. Né? Que, primeiramente, quando a gente ama a Deus e quando a gente busca Ele o tempo todo, a gente consegue, ainda que esteja tudo difícil, porque naquele momento, eu vou ser sincera para vocês, quem me deu força primeiramente foi Deus, porque eu estava muito triste, muito mal mesmo. E depois então elas deram cuidado e toda hora mandando mensagem, o tempo todo na minha casa, e eu ficava, meu Deus, que amor é esse, né? Que amor é esse que a gente tem e não consegue explicar. Mas o amor de Deus a gente não consegue explicar. A gente simplesmente consegue viver e sentir. Porque é isso que nos move. Né? A gente sente o amor de Deus. A gente vive o amor de Deus. E a gente quer passar esse amor para as outras pessoas. Porém, quando falamos de amor por vida, nós não olhamos nossos interesses, mas sim um propósito de Deus, o chamado. Qual é o nosso chamado hoje? Qual é o chamado que nós temos hoje? É amar a Deus e depois buscar essas vidas para Ele. Né? Esse é o propósito que o Senhor tem na minha vida, é isso. Né? Buscar vidas, amar vidas, sem olhar os erros e as dificuldades, porque eu sei que todas têm. Né? Chega cada uma, às vezes, na nossa célula, né, que eu falo, mas Senhor, se o Senhor deu jeito em mim, por que não vai dar? Então, a gente não tem que ficar olhando o erro, as diferenças, mas a gente tem que mostrar o amor. Mas a gente só transmite aquilo que a gente tem. E o que a gente tem hoje para oferecer? A gente só transmite o que tem. Se a gente não tem amor, a gente não vai transmitir amor. Se a gente não tem paciência, a gente não vai transmitir paciência para os discípulos. Porque é uma coisa que a gente tem que ter, paciência. Né? Temos que ter esse amor diante das vidas. Então, a gente tem que transmitir o que tem. É que nem quando você ora e intercede, você transfere e passa para as outras vidas aquilo que você tem. Então, a gente precisa ter isso dentro de nós. Que é o que busco viver. O que eu busco viver? 1 Coríntios 13, não precisam abrir. Eu vou só ler para vocês. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra, até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus por todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé e esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas duram pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas ela acabará logo. Existe o conhecimento,
mas também terminará, pois o nosso dom do conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. É o que eu tento buscar e é o que eu busco viver isso. Porque eu posso falar tudo, mas se eu não tiver o amor, de nada vai adiantar, né? Então, a gente precisa o quê? Não desistir, e sim permanecer. Este texto fala do amor ágape, o amor incondicional, que é um amor que transcende a nossa humanidade. É o amor de Deus que vemos na vida de Cristo. Trata-se do novo tipo de amor que não é conhecido pelas experiências humanas. Então, não é o nosso humano. Viver Deus, viver na presença de Deus, não é algo da nossa humanidade, da nossa carne. É algo de viver experiências novas, viver o sobrenatural, né? Viver algo que é além do normal, que não é da nossa compreensão humana. É algo totalmente diferente. E às vezes e eu falei, né? Eu gosto muito desse texto porque o nome da minha célula é Ágape. E por que Ágape, né? Porque quando chegou na minha célula, só chegou umas meninas muito doidas assim, né? Que tinha vontade de pegar, brigava com o marido e falava para ele assim: você está fazendo isso comigo? Quando você for dormir, eu vou jogar água quente em você. Aí o marido passava a noite toda sentado e não queria dormir com medo. Aí daqui a pouco vem outra. Aí veio a outra e falou assim: não, porque eu tenho um ódio dentro de mim, eu não consigo, sabe, liberar perdão, eu não gosto porque um tio meu fez um negócio com a minha tia que eu vou contratar um cara para matar ele, que não sei o quê. Eu falei, meu Deus. E a outra falou assim: não, se meu marido me trair, eu fizer alguma coisa, ou passar vergonha, eu xingo ele no meio da rua mesmo, faço ele passar uma vergonha mesmo, porque eu não estou nem aí. Falei, meu Deus, Senhor, gera amor nesses corações, porque não dá, né? Aí eu falei, gente, vocês estão com muito ódio, é muita, né? A outra aí essa que falou que ia jogar água quente no marido, a gente chegou na hora que ficou assim. Disse que o coitado ficou sentado na cama, tinha que trabalhar, mas e o medo de dormir? Porque mulher, né, fora do seu normal, faz qualquer coisa, né? Mas, aí eu falei, não, vamos transferir esse ódio em amor. E aí, né, eu falei, então o nome da nossa célula, pesquisei, procurei, falei, não, é Ágape, amor incondicional, vamos... Né, hoje algumas já está, graças a Deus, amando mais, já está bem resolvida, mas chegam umas coisas dessas, né? Então, a gente precisa sentir isso, viver esse amor. E o terceiro é isso, né? A prática de viver. Você tem que praticar, você tem que viver. Se você vive algo diante do Senhor, coloque em prática isso. Mostre isso através da sua vida, nas vidas das outras pessoas, né? Às vezes a gente pensa, porque eu não sou discipulador, ainda não tenho uma célula. Quem disse? Todos nós somos, porque quando a gente testemunha do que o Senhor fez na nossa vida, na vida do outro, a gente já está dando uma célula, a gente já está falando do amor do Senhor. Mas a gente só tem que se dispor a viver isso e fazer isso. E nada como lá no versículo 7, né? De 1 Coríntios, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé e esperança e paciência. Então, pede muita paciência aí, porque o Senhor vai fazer. Aqui entra o viver fora do normal, pois a paixão sem o amor nos leva apenas ao nível que queremos. Porém, quando juntamos o amor, que é o princípio, e a paixão, que é o combustível, ganharemos vidas e assim viveremos o sobrenatural de Deus. Então, quando a gente junta o amor, que é a base, é o princípio, Deus é amor, Jesus é amor. E a paixão, que é o combustível, que nos leva a fazer as coisas, né, extraordinário, buscar a vida, fazer milhares de coisas, a gente consegue chegar no nível a mais. Né? E aí, teve uma vez que o pastor, né, pregando lá para a liderança, falou qual era o nível que nós estávamos. Né? E aí ele falou o nível. Eu falei, não, para mim mesmo, né? Não falei lá na hora, mas não.
Senhor, não é possível isso? Rapaz, eu falei, não, Deus, então eu tenho que fazer mais, buscar mais. Mas isso é um quê? É um combustível. Às vezes a gente precisa escutar algumas coisas para a gente poder olhar para nós mesmos e falar, não, eu preciso mais. Eu tenho que buscar mais. Eu posso fazer mais. E quando você ama mais a Deus e faz a vontade de Deus, você faz muito mais. Né? E aí eu vou usar o pastor aqui de exemplo. Antes de fazer o momento aqui, tá? Que eu quero que vocês se analisem. Eu vou usar o nome do pastor, mas vocês vão colocar o seu nome. Que é assim. O pastor Jânio é paciente e bondoso. O pastor Jânio não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Ele não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado nem guarda mágoas. Não fica alegre quando alguém faz coisa errada, mas se alegra quando faz o que é certo. Ele nunca desiste, porém suporta tudo com fé e esperança e paciência. O pastor Jânio é eterno. Existem mensagens espirituais, pois elas duram pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará. Existe o conhecimento, mas também terminará. Aí lá para o 13. Portanto, existem essas três coisas: a fé, a esperança e o pastor Jânio. Porém, o maior deles é o pastor Jânio. Se Deus é amor, Jesus é amor e nós queremos ser imitadores de Jesus, nós também temos que ser o amor. Mas trazendo para esse texto, será que nós somos assim? Pacientes, bondosos? Será que nós não é ciumento? Será que a gente não é grosseiro ainda, egoísta? Então, isso é o que eu queria passar para vocês, né? Para nós, porque isso também serve para mim. E foi o que eu comecei a me analisar. Será que eu sou? Porque falar é fácil, mas na prática. Por isso que o terceiro que fala sobre o amor de permanecer é viver essa prática. A prática de viver o amor de Deus. Né? E aí cada um se coloque, né, dessa maneira. E se você vive isso tudo, é isso tudo, glória a Deus, parabéns. Mas eu creio que cada um de nós precisa de alguma coisa, porque eu creio aqui, né, eu falando por mim, tem vezes que eu não sou paciente, né? Tem vezes que eu sou meia... Então a gente se coloque mesmo, porque eu faço isso. Quando eu leio um texto, às vezes eu coloco o meu nome, né, ali e falo, antes de ministrar, antes de fazer alguma coisa, e me analiso. Então, essa noite é para nós nos analisar mesmo. Porque nós falamos que amamos a Deus, que buscamos a Deus, mas será que nós estamos vivendo esse amor? Né? Então, era isso. Amém. O altar está aqui. Se você vive 1 Coríntios 13, amém. Mas se tem alguma dessas que eu falei aqui, que nós possamos pedir isso para o Senhor.